Presidente do Sudão, já velho e idoso, urina nas calças e negam que ele tem uma doença grave. E também nós acabamos de encontrar um outro vídeo dele na internet, indo lá na conferência que teve lá na União Europeia, na União Africana, na verdade, uma conferência que teve lá na União Africana, onde praticamente o novo presidente iria tomar posse. E ele estava lá todo gago nas pernas, né, com a sua bengala, mão no bolso, tentando fazer o máximo de esforços possível para não cair, para não cair. Bem, pessoal, bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Moço Bueno, para quem não me conhece, ouviram direitinho, Salva Kiir, o presidente do Sudão do Sul, já teve uma aparição em pública que praticamente urinou nas calças, ele só deu conta mais tarde, quando a urina já estava no chão. E a televisão pública, quando deu conta do cenário, filmou no outro canto e que foi um escândalo, foi um estupim. Os jornalistas que foram responsáveis pela divulgação daquelas imagens foram presos. Foram presos, parceiro, foram presos, mano. Já inscreveu no canal? Já ativou? Bom, pessoal, esse aqui é um daqueles vídeos complementares que basicamente a gente dá aí uma ênfase sobre aquele nosso tema dos presidentes africanos terem mania de entrar jovem e querer sair velho, entendeu? E sobre as guerrilhas se transformarem numa milícia burocrática capaz de atordoar mais a população do que uma guerra. Salva Kiir não é qualquer um, não é qualquer um. Entende? Então, vamos lá aqui falar um pouco sobre essa questão toda dos presidentes africanos gostarem de entrar jovens e saírem velhos da presidência. Ou morto, né? Oh, não desejo isso para ninguém, pessoal. Não desejo para ninguém. Tem que sair. O presidente tem que sair. Cumpriu seu mandato, sai logo, entendeu? Sudão do Sul. Antigamente só existia Sudão. Depois do Reino Unido, praticamente Sudão era o maior país da África. Depois de algum tempo, implodiu uma guerra no Sudão. Aquela guerra praticamente dividiu a zona norte e a zona sul. A zona sul tinha os recursos e tinha muitas etnias blackjack. Lá no norte, quem predominava praticamente eram os muçulmanos. Aqueles indivíduos de cima tinham as infraestruturas, tinham capital, praticamente eram o cérebro da operação. Na qual eles tinham que tirar os recursos lá da baixa e levar lá para cima. Não que lá em cima não tenha recursos. Só que ele deixava um pouca participação para aqueles que eram da baixa. Então, querendo ou não, tinha muitos conflitos. Até que o governo daquela região decidiu dar uma parceria, né? Não ampla, eles dão aí um legado, uma força dentro do governo. Não deu certo, implodiu uma guerra. Na verdade foram duas guerras. Implodiram duas guerras do Sudão que vitimaram milhões de pessoas. Até que, tempo mais tarde, depois de muita guerra, que eles já não conseguiam mais, porque ninguém estava conseguindo evitar aquela bagunça toda, milhares de pessoas morreram. Quando os recursos militares tornaram-se escassos, eles mesmos decidiram sentar e falaram, parceiro, vamos assinar um memorando na qual vamos dar autonomia do Sul. Vamos cortar o país literalmente no meio. Vocês ficam com a região Sul, governam. Se vocês quiserem, depois de 5 anos, vocês podem voltar para nós. Caso vocês não quiserem depois de 5 anos, vocês podem sim ser independentes. Capiche, muchacho? Eu estou cansado de lutar. Só que no Sul tinha muitas milícias. Todas aquelas milícias que lutaram contra o governo e as milícias do norte estavam ainda aí. Uma dessas milícias, ou a maior milícia, era na qual pertencia Salva Kiir como segundo homem. O homem foi o presidente John Garang. Foi o primeiro presidente. Quando assinaram em 2006 um memorando que dava independência, que dava autonomia, na verdade independência não, dava autonomia para o Sudão do Sul. Nessa vertente, tempos depois, alguns meses, o presidente John Garang, que era o líder das grandes milícias, era o líder do exército, morre. Na linha de comando estava lá quem? Exatamente, Salva Kiir. Salva Kiir, aquele que praticamente já conhecia como as coisas funcionavam, toma o país. Praticamente foi uma sucessão natural. Foi uma sucessão natural. Ele governou aquela região até que em 2011, com a ajuda de um referendo, ele se torna presidente, porque praticamente a população decidiu se tornar independente. Deixou como o vice-presidente alguém de etnia diferente. Não demorou muito, em 2013, implode uma guerra interna.
dentro do governo, onde na qual o conflito saiu de político para étnico. Tudo isso porque o presidente Salva Kiir era de uma etnia e o vice-presidente também era de outra etnia e todos eles lutavam pelo poder pleno, sem nenhum tipo de contingência. Então implodiu a primeira guerra civil interna daquele país. Tempo depois de muita morte, estupros de massas, em 2015 sentam para conseguirem um acordo de paz, um acordo de cessar-fogo. O ex-presidente volta na casa presidencial como vice-presidente, capite, muchacho? Mas mesmo assim, era muito fraca. Tempo mais tarde, conflito de novo, o ex-vice-presidente foge do país e aí vai, ali vem, ali vai, ali vem. Bom, pessoal, esqueça-se de mencionar alguns pontos aqui importantes, mas vamos lá no que interessa no vídeo de hoje. Existe uma mania dos países africanos gostarem de pessoas que têm milícias. Não é o primeiro presidente que eu venho aqui relatando. O Sudão, por exemplo, é um país que é governado hoje em dia por uma guerrilha, né? Não, uma guerrilha não, um exército. Temos o Uganda, temos diversos países africanos onde na qual vimos aqueles que lideravam uma milícia ascenderem o poder e se perpetuarem lá. É a mania deles. Mas agora, o que se põe em pauta aqui, o que se mete em questão é por que cacete o presidente Salva Kiir não larga o país? Visivelmente ele está debilitado. Pesquisas indicam que nunca as autoridades daquele país admitiram que esse presidente devesse ter uma doença. Nunca ninguém. Bom, pessoal, sobre o âmbito ainda daqueles que foram presos, tudo porque acabaram filmando e divulgando a imagem do presidente urinando nas calças. Vamos ler aqui uma matéria de 2023, que foi na altura, né? Foi de 2023 que aconteceu isso, onde na qual os responsáveis pela divulgação do vídeo foram presos. Jornalistas são presos por vazarem vídeos de presidente fazendo xixi nas calças. O caso aconteceu no Sudão do Sul e imagens viralizaram na internet. 6 jornalistas de uma emissora de TV no Sudão foram presos na sexta-feira, dia 6, depois de vazarem na internet o vídeo do presidente do país, Salva Kiir, fazendo xixi durante uma cerimônia oficial. Um comitê que representa a categoria denunciou o caso ao Ocidente. Conforme a organização, o vídeo começou a circular nas redes sociais em dezembro. Nas imagens é possível ver o político em pé, apoiado em uma bengala e com a mão no peito durante a execução do nacional, quando então o presidente começa a fazer xixi. Os jornalistas estavam detidos em um presídio conhecido como Blue House, na sede do Serviço de Segurança Nacional. Mutoki, Mumô, blá blá blá, falaram lá, pronto. Bom, pessoal, com o acontecido em 2023, nós poderíamos já ver um cessar de mandato do presidente Salva Kiir, mas mesmo assim ele nunca teve um mandato civil aprovado pela população. É isso que se registra. Agora, o que é que tem lá no Sudão, afinal? No Sudão tem muitos conflitos. No Sudão tem muitas milícias. No Sudão do Sul, digo eu. No Sudão do Sul tem muitas milícias, tem muitos conflitos. A guerra lá é incessante. Em certos territórios, as pessoas morrem como se fossem formigas. Tudo isso por quê? Conflito étnico e conflito de recursos. Porque aquele país depende totalmente do petróleo. A maldição dos recursos. Então o problema da África é muito intenso. É muito intenso. Dá pena até, né? Falar sobre isso, olhar esse presidente. Dá pena, sinceramente dá pena. Tem que descansar, descansa, pai. Faça um acordo de transição, não sei. Faça esse acordo de transição, vai te fazer bem. Não sei porque que não escutam esse pai. Bom, pessoal, para mim entender que vocês estão gostando desses vídeos, desses pequenos trechos que eu trago aqui para informar vocês, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso aí. Nos vemos à próxima. Fui.